E aí, galera, existem várias técnicas, né, de conservação dos alimentos para que eles não se estraguem, né, para que eles não percam o seu valor nutritivo e muito menos sofram algum tipo de alteração, beleza? Então, a gente tem hoje, né, tecnologias avançadíssimas empregadas para auxiliar nesse processo de conservação dos alimentos, tá? Mas a gente tem que relembrar alguns métodos tradicionais que podem e são realizados tanto em escala industrial quanto em pequena escala, com produções artesanais. E quais são esses métodos, professor? Primeiro a gente vai falar sobre a defumação, né? Que é comumente utilizada na conservação de peixes, carnes, linguiças, bacon, tá? E nesse processo a gente vai secar o alimento usando fumaça, né? Tirar dele toda a umidade utilizando a fumaça. E aí a gente vai ter vai dar aquela carne uma vida útil bem maior do que carne fresca, tá? Outra forma é o salgamento, que é a forma mais simples de conservar carnes de boi, porco e peixes, tá? E também, junto com esse salgamento, a gente vem, eles colocam, né, a carne dentro de um tonel cheio de sal, né? O sal ele suga a umidade da carne, né? E depois essa carne ela é exposta ao sol, né? É daí que a gente tem a famosa isso mesmo, carne de sol. E aí vejam só, o bacalhau, como por exemplo, né? A charque, que é muito conhecido na nossa culinária, a própria carne de sol, como eu falei, são conservados a partir desse modo. Por isso que normalmente a charque ela fica exposta nos supermercados, em cima mesmo do balcão, aberto, porque elas têm uma maior resistência a, a se deteriorar, né? A entrar nesse processo, beleza? Bem diferente de carnes frescas, por exemplo, que tem que ficar dentro de um espaço resfriado, tá? E aí a gente vai ter o isolamento, tá? Que é uma outra forma de conservar os alimentos, tá? Vai consistir em manter os alimentos embalados, né? Dentro de uma embalagem a vácuo, né? Que é o processo de você retirar o ar, tá? Então esses alimentos, eles, por exemplo, os alimentos que ficam nas prateleiras dos supermercados, eles ficam lá inalterados nas prateleiras, seus valores nutricionais, porque eles foram embalados hermeticamente a vácuo, tá? Então, vai contribuir, né, para um longo período de conservação daquele alimento, né? Porque ele está embalado a vácuo, não tem ar dentro, então os micro-organismos não vão sobreviver à falta do oxigênio, né, que é necessário para a vida, tá? Então esses frascos hermeticamente fechados vão ajudar na conservação da comida, beleza? E aí a gente tem algumas imagens, né? Eu botei aí uma imagem de um bacon, gosto muito, e da charque, né? Que são dois alimentos, esse eu não gosto tanto, mas são dois alimentos que passam por um processo de conservação maior, tá? E aí a gente vai ter outros atos, né, que vão ser outras maneiras de eliminar, né, a água e eliminar, na verdade, as condições necessárias para as bactérias se proliferarem, tá? Então, sem umidade, as bactérias elas não conseguem se desenvolver, tá? Porque elas precisam do calor para isso, beleza? Então, a gente vai ter o resfriamento, tá? Que baixar a temperatura do alimento em valores bem próximos do 0 graus, mas sem chegar à formação de gelo, tá? Então, o maior exemplo disso é a geladeira, beleza? Então, esse processo ele conserva os alimentos, né,
e vai poder dar uma longevidade de vida útil aos alimentos. Então, como eu falei, a geladeira são os maiores difusores, né, desse processo de resfriamento, tá? Outro método utilizado é a questão do congelamento, né? Então, congelar um alimento é fazer ele descer abaixo do 0 graus, tá? Então, hoje é muito difundido o uso desse método através do uso do freezer, beleza? Então, no congelador, né, o freezer, a gente tem alimentos submetidos a temperaturas que variam entre 0 e menos 30 graus, tá? Então, esses congelados, eles vão se conservar muito mais tempo do que apenas os resfriados, tá? Do que apenas os que estavam na geladeira, por exemplo. Então, essas baixas temperaturas vão apresentar dificuldades ambientais desfavoráveis para a proliferação de micro-organismos, né? Vai dificultar o desenvolvimento desses micro-organismos responsáveis pela decomposição, tá? E aí vai fazer com que o alimento não apodreça, beleza? E aí, outro método muito utilizado é a esterilização, né? Que vai ser o uso do calor para eliminar as bactérias, tá? Vai elevar a temperatura num nível que as bactérias não vão conseguir sobreviver ali e vão morrer por conta do calor, tá? Então, é utilizado principalmente para conservar os alimentos enlatados. A gente tem a questão da pasteurização, que é um processo em que se aumenta, dá um choque térmico no alimento, né? Algumas bebidas passam por esse processo também, em que se eleva a temperatura e depois dá um choque térmico, baixando essa temperatura muito rápido e faz com que todos os micro-organismos que poderiam causar alguma doença morram nesse processo, beleza? Um processo também que utiliza do calor é a questão da fervura, já que os alimentos cozidos, né, a fervura, ela vai matar esses micro-organismos contidos nos alimentos, né, pelo calor, beleza? E aí as indústrias alimentícias, elas vão utilizar da tecnologia para conservar o seu alimento, beleza? Então, as indústrias alimentícias, elas vão empregar substâncias, beleza? Vão empregar substâncias denominadas de aditivos alimentares, tá? Que vão agir sobre os micro-organismos, impedindo com que eles se proliferem, beleza? Então, esses aditivos, eles são feitos em laboratórios. Então, tem que ter um certo cuidado, né? E saber, todas as indústrias alimentares, todos os alimentos, eles vêm no rótulo dizendo quais aditivos estão sendo utilizados. Porque esses aditivos, alguns, existem estudos que indicam que alguns desses aditivos causam danos à nossa saúde, né? Como, por exemplo, os aditivos utilizados em salsichas, que apresentam uma substância que ela é potencialmente cancerígena, beleza? Então, aí eu trouxe alguns desses aditivos, né, que são utilizados na indústria alimentícia, né, que auxilia na conservação, além de adoçar alguns aditivos são utilizados para adoçar o alimento, outros para realçar o sabor, a cor e o aroma do alimento, como por exemplo os corantes, tá? Então aí eu trouxe alguns dos aditivos. Se vocês quiserem saber, e eu recomendo que leiam na página 76 do livro de vocês, eu vou deixar em anexo para vocês observarem, tem uma tabela com alguns dos aditivos e a sua função na indústria alimentícia, beleza? Então eu espero que vocês tenham compreendido tudo e falou!